Então, eu tô nervoso porque o pessoal trabalho... bate muito no Leclerquinho. Bate muito no Leclerquinho. É sem dúvidas a melhor corrida do Leclerc no ano. Sem dúvida É o mesmo. primeiro pódio dele no ano. Uma temporada que está sendo muito complicada assim para a Ferrari, né? Se a gente olha para a classificação, o Russell é o quarto colocado com 73, o Leclerc tem 47. Teria um pouquinho mais se não fosse a desclassificação? Teria, sim, mas não estaria no mesmo patamar do Russell. A Mercedes é a segunda colocada no Mundial de Construtores. A Ferrari tem que ver a atualização aqui, mas eu acho que ela ainda continua na quarta posição, atrás até da Red Bull. Então, sim, é uma ótima... Tá em quarto. Tá em quarto. A Red Bull tem 89 pontos contra 78. Mas aí eu trago outro questionamento. Hoje eu tô questionadora. Fala. Essa Ferrari em quarto. Vamos botar aqui os dois pilotos pontuaram lá quando eles foram desclassificados. Vocês acham que é mais pelo carro não realmente ter dado um downgrade absurdo dos testes da pré-temporada para cá? Ou são realmente os dois pilotos que estão deixando a desejar? A Ferrari tem um mistério muito interessante no carro, que é, em algum momento da corrida, o carro funciona. Mas ele tem uma inconstância muito grande. A gente viu isso semana passada no Bahrein. Antes da entrada do safety car, a Ferrari estava voando num nível que a gente não tinha visto no fim de semana inteiro até então. Hoje também, o Leclerc teve bons momentos. Não à toa eu comentei aqui no programa, né? A reta final da prova, o Leclerc e o Norris fazendo o mesmo tempo, sendo que o Leclerc estava de pneus duros e o Norris de pneus médios. Então, tem alguma coisa nesse carro aí que é o mistério da humanidade. Felipe. Vamos lá. Eu vou focar no Leclerc, tá? Porque vocês se embolaram aí no debate, eu nem sei exatamente qual a pergunta, né? Mas eu acho... Eu quis envolver o Norris, eu quis envolver o Russell com o Leclerc, né? Quem está fazendo o melhor trabalho no ano? Eu ainda acho que o Russell faz um melhor trabalho do que o Leclerc, até pela questão matemática, é uma questão matemática importante, é uma diferença importante. Mas eu acho que o Leclerc faz campeonato de elogio, não de blasé. Eu não vou falar de crítica, mas tipo assim, de meio termo, de indiferença. Eu acho que o Leclerc, deixa eu ver, o Leclerc foi pódio hoje, foi quarto, ele foi mal na Austrália, a corrida da Austrália foi difícil, aí ele vai mal na sprint que o Hamilton ganha, na corrida eles são desclassificados, e eu vou olhar do Japão em diante, quarto e terceiro. E se você considera que a McLaren tem o melhor carro, a gente está falando de caras que barganham para ser terceiro, tirando o Verstappen que já conseguiu furar essa bolha, o próprio Russell já foi segundo e tal, mas para mim o Leclerc faz um campeonato desde o Japão muito sólido, incontestável em relação ao Hamilton e brigando com o Russell, porque a gente tem McLaren, a gente tem Verstappen e daí a gente tem quem mais? O Russell é o quem mais, claro. Só que para mim o Leclerc a 3 corridas é o quem mais junto com o... Então assim, se a sua pergunta fosse das 3 últimas corridas, eu tenderia a dizer o Leclerc, mas a gente não pode excluir as 2 primeiras. Para mim o campeonato do Leclerc é um campeonato digno de palmas. E eu acho que o Leclerc faz parte do grupo de pilotos como o Norris. De apanhar sempre. Só que o Norris, repito, nesse momento eu acho que ele vem de 2 falhas inconcebíveis para um cara que quer ser campeão. O Leclerc já teve seus momentos ruins, mas eu acho que ele é tratado já como uma carta fora do baralho, como um cara que tinha expectativa e não honrou a expectativa muito maior do que ele merece. O Bortoleto foi no estúdio que vocês estão conversando, eu estava nessa entrevista e falou, eu nunca mudei minha opinião do Leclerc. Eu também não, embora já tenha feito críticas. Eu acho o Leclerc um excelente piloto e acho que ele vem de 3 corridas muito, muito boas. Aliás, o Leclerc é um caso, o Felipe falou que não mudou a opinião. Eu mudei até um pouco mais positivamente falando, né? Porque o que a gente reclama do Norris hoje, a gente reclamava do Leclerc também no começo. Sim. Ele tem aquela batida emblemática na entrada do Castelo em Baku, que ele no rádio se chama de idiota 355 vezes. I am stupid. I am stupid. Ele fala isso 300 vezes. Então, hoje o Leclerc comete um erro, ele já não se bate mais desse jeito. Ele sabe admitir, errei. O Norris falou ontem. Então, o Leclerc já não faz mais isso. O Leclerc fala, ok, eu admito, cometi o erro, vou me esforçar para não cometer mais. Esse é um ponto que o Leclerc evoluiu, que o Norris ainda não chegou lá. E que o Norris tem que chegar. O Norris tem que chegar nesse ponto. Se ele realmente quer se colocar na briga pelo título, ele quer estar vivo até o fim, ele tem que pegar esse ponto que o Leclerc já aprendeu
nesses últimos anos aí. Eu vou colocar um personagem que corrobora com isso que você falou. Eu lembro muito bem do campeonato de 2016, quando o Nico Rosberg falou que ele tinha que ter uma campanha erro zero contra o Lewis Hamilton, né? E aí eu acho que nesse caso se encaixa isso que você está falando. Você, seja contra o Verstappen, ou seja contra o Piastri, seu companheiro de equipe que está ali do seu lado, também com o melhor carro, a campanha do Norris tem que ser erro zero. Não pode errar, não pode dar brecha, não pode dar margem. E é o problema, já, como o Felipe falou, são 2 corridas seguidas que o Norris tem problemas. É que a desse fim de semana é mais custosa, porque ele bate e larga em 10º. E deu sorte, porque se fosse uma batida atrás... Não, eu falo na parte do carro mesmo. Se bate, por exemplo, a traseira do carro e tem que trocar o câmbio, aí ferrou, é parque fechado, largado pit lane, etc. E semana passada já foi uma classificação problemática também no Bahrein, que custou a ele uma posição melhor na corrida. Ele termina em terceiro, né? Consegue até ir para o pódio. Mas foi um terceiro que ele precisou, Hamilton, Leclerc, Russell não passou. Agora, Felipe, aos pouquinhos, né, o Leclerc vai vencendo aí o duelo contra o Hamilton, né, o Hamilton ainda se perdendo muito, chateado, frustrado por conta dessa adaptação que não vem, né, em relação ao carro da Ferrari, ao tipo, a gente discutiu bastante sobre isso com o Rico Penteado, né, só a mudança de marca de freio, por exemplo, já obriga o Hamilton a mudar grande parte do seu estilo de pilotagem, mas mineiramente, aproveitando a presença da Isa, que quietinho, o Leclerc vai colocando ali, aumentando inclusive a vantagem sobre o Hamilton, deixando o heptacampeão mundial cada vez mais à margem aí de conquistar um grande resultado em seu primeiro ano, né? Eu sinceramente imaginei que no começo do ano o Leclerc levaria vantagem. Tá maior do que eu esperava. Mas isso é muito real. Eu acho que o que acontece com o Hamilton agora, se a gente pegar vários, né, já imagino que a gente vai falar do Bortoleto e tal, sim. O pessoal carrega as tintas muito em vários negócios. Então, assim, se o Hamilton fosse brasileiro, eu estaria falando, mudar de equipe é difícil, é coisa do... Isso para mim não é, mas eu entendo o carinho que o brasileiro tem. Até porque eu também tenho carinho, eu acho o Hamilton um monstro. Então, essa calma com a mudança, ela tem que existir. Hoje em dia, com pré-temporada tão curta, o cara não tem mais teste, o cara tem que aprender ali com batismo de fogo. Mas a diferença entre eles está maior do que eu esperava. Sim, eles estão realmente correndo em ritmos bem distintos. Mas, de fato, é muito complexo essas pequenas mudanças em carros, em comportamento de carro, de como guiar e tudo mais, não são fáceis. E, assim, tem um detalhe que pode passar batido. Mas aí a gente fala muito sobre a idade do Hamilton, sobre a parte física. Cara, e também sobre os hábitos que ele tem de guiar. Ele tem hábitos de guiar de muito tempo, entendeu? De muito tempo, não só pela idade dele, mas pelo tempo que ele tinha na Mercedes. Sim. Muito tempo guiando de um jeito. Então, eu acho, de certa forma, normal essa adaptação que ele está passando, mas a diferença não é pequena. São 2 coisas diferentes que eu estou falando aqui. Eu não estou falando, muita calma com o Hamilton, vamos entender. Não. Ele está levando o nabo do Leclerc. eu quase falei essa expressão, Felipe. Ele está lavando nabo do Leclerc. Isso posto, tem ali um componente técnico, tecnológico, de mudança, de adaptação, que ajuda a isso. Agora, vai ficar sempre a nossa dúvida, né? Porque é óbvio que a gente também pode incorrer nessa coisa do idade e tal. Eu ainda estou na parte técnica /carro /adaptação, mas a distância entre os dois nas últimas corridas foi maior do que eu achei que seria.